Boa noite. Como foi dito, meu nome é Mike, eu sou psicólogo e mestre em psicologia clínica. Eu tenho a experiência clínica de 10 anos de atendimento, né? E aí, durante esses 10 anos de atendimento, eu tive contato com muitos públicos. E um desses públicos são as pessoas homossexuais. E percebi que, de alguma forma, nós não tínhamos um material de suporte para fazer esse acolhimento, essa orientação. E aí, a partir desse contato, que eu comecei esse apostolado, assim, né? Então, vou apresentar para vocês agora no início os 2 livros que eu lancei. O primeiro se chama Ideologia de Gênero, O Canto da Sereia, que esse aqui ele é mais conciso, assim, é menorzinho, fala especificamente sobre as questões de gênero. Ideologia de gênero, ideologia queer, linguagem neutra, gênero não binário. Muito daquilo que os jovens estão tendo contato e que às vezes a gente não tem ali um suporte religioso, de fé e científico para conversar com as pessoas. Então esse está à venda ali atrás. E o livro que deu origem, né, à palestra de hoje, que é O Cristão e o Desejo Homossexual. Esse livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte é o que nós vamos conversar hoje, que é a compreensão do fenômeno da homossexualidade. Por quê? Qual é o objetivo do nosso encontro de hoje e do nosso encontro de amanhã? Que nós saiamos daqui capazes de acolher e orientar os homossexuais, sejam aqueles de dentro da nossa casa, da nossa família, seja da nossa paróquia. Por quê? Todos nós, inclusive os homossexuais, são convidados à santidade, sim ou não? Né? Então não é porque uma pessoa é homossexual que ela está à parte da fé, que ela está excluída da eternidade. Assim como todos nós aqui somos convidados, e eles também, a assumir a nossa cruz e caminhar. Então, nós precisamos nos formar para acompanhar esse público, beleza? Então, vamos começar. Hoje, nós vamos entender o fenômeno da homossexualidade para que amanhã eu apresente a vocês, na verdade, um método de acompanhamento e de abordagem. Por quê? Às vezes, nós temos uma boa intenção, às vezes a gente tem o interesse de evangelizar, de ajudar aquela pessoa que está vivendo uma dificuldade, mas a gente não sabe como fazer. Então, não seria justo que eu chegasse aqui hoje para vocês e primeiro apresentasse o como fazer. Eu preciso primeiro apresentar o que é esse fenômeno da homossexualidade, para a gente entender e aí sim amanhã trabalhar em cima disso. Beleza? Por que é importante falar sobre esse assunto, gente? A primeira coisa, porque a igreja, no catecismo, na Bíblia e nos documentos, ensina que o ato homossexual, prestem bem atenção nisso, que o ato homossexual ele é, por natureza, desordenado e pecaminoso. Então, se eu conheço alguém e se eu vejo o mundo como ele está hoje, onde as pessoas estão normalizando este ato, o meu coração enquanto cristão, o meu coração enquanto alguém que ama a Deus e que ama o próximo, precisa se preocupar. Então a primeira coisa, eu enquanto cristão, mesmo que na minha família não tenha uma pessoa homossexual, eu preciso entender que essa é uma temática do tempo de hoje, do mundo de hoje. E o meu coração precisa estar inclinado a tentar ajudar essas pessoas a viverem com Deus. Sim ou não? Segunda coisa, porque, como eu falei no início, às vezes nós temos uma boa intenção, mas por não saber como abordar e como orientar, às vezes a gente acaba ferindo a pessoa, falando coisas que a gente não deveria falar. Ou um outro problema, silenciando. Então, às vezes a gente machuca por falar demais ou não ajuda porque a gente fica quieto. A gente tem que sair desse lugar. A gente tem que saber como abordar, como falar e como orientar. E o terceiro motivo do porquê que esta palestra é importante. Porque quando a gente vai estudar as estatísticas de suicídio, as pessoas que convivem com a tendência homossexual, elas fazem parte do grupo de risco.
Ou seja, nós estamos falando de pessoas que vivem com um sofrimento, com uma angústia, com um sentimento de rejeição tão grande que às vezes cometem um suicídio. Isso precisa convocar o nosso coração. Eu não posso ser capaz de ouvir que tenha uma pessoa em sofrimento, em angústia, e que às vezes tenta e às vezes consegue se matar, e isso não convocar o meu coração de cristão. Seja porque essa pessoa pode estar em pecado mortal e ir para o inferno, seja também porque a pessoa tirou a própria vida. Nós cremos no Deus da vida, né? Então a gente vai atrás dessas pessoas para levar vida para elas, levar conversão. Bom, para entender a homossexualidade, a gente precisa fazer um movimento de reduzir a experiência. Por quê? Todas as vezes que as pessoas falam da homossexualidade, elas estão falando do comportamento. Então, elas focam muito nesse discurso. Porque não pode se relacionar, não pode ter um afeto. Isso é verdade, porque a gente sabe que é um pecado, ok. Mas para entender, nós temos que fazer uma viagem e entender o que é o desejo. Porque no fenômeno da homossexualidade, mais do que o comportamento e o pensamento, a raiz está no desejo. Então, para eu entender a homossexualidade, eu preciso entender o que é o desejo. Beleza, gente? E a gente pode entender desejo como um ímpeto, como uma ânsia de obter alguma coisa. Sim ou não? Então, quando eu sinto desejo de algo, eu estou em busca de algo, eu quero adquirir algo para a minha vida, né? E a filosofia grega, Aristóteles, Platão, Sócrates, nos ajuda a entender o que é o desejo. Então eu vou apresentar para vocês 3 características gerais de qualquer desejo, tá? Antes de fazer isso, preciso dizer, eu vou dar alguns exemplos clínicos para vocês e nós, psicólogos, podemos fazer isso desde que a gente não revele a identidade dos pacientes, tá? Então, durante a palestra de hoje eu vou dar alguns exemplos, mas eu não estou revelando a identidade de ninguém. E a outra coisa, pode ser que você não conviva com um homossexual, não seja da sua família, nem na paróquia tenha, mas as coisas que eu vou falar aqui servem para todas as famílias, porque diz respeito também ao processo de educação de alguém. Vocês vão entender, tá? Então, vamos nos preparar bem para acolher e orientar as pessoas. Então, como eu disse, a filosofia grega vai ajudar a gente a entender o que é o desejo. 3 características gerais do desejo. A primeira, ninguém sente desejo daquilo que tem. Sim ou não? Então, o desejo, por natureza, quando a gente estuda o fenômeno do desejo, o desejo ele é feito de falta. Eu só desejo uma coisa que eu não tenho ou que eu posso perder, né? Como que eu vou desejar ter um HB20 se eu já tenho um HB20? Então, a constituição do desejo é a falta, ou seja, em qualquer experiência de desejo que o ser humano tenha, na raiz daquele desejo tem uma falta. Guardem isso. Segunda característica, o desejo ele é involuntário. Eu não escolho o que eu sinto desejo, beleza? Eu posso escolher aquilo que, por exemplo, eu experimentei a nível de alimento e foi bom. Então eu estou no shopping, eu comi a pizza naquela pizzaria, achei boa, eu vou escolher aquela pizzaria. Mas eu não posso estar em casa e decidir, hoje eu estou com vontade, eu estou com desejo de comer uma pizza. Eu não escolho o desejo. Pelo contrário, eu sou assaltado pelo desejo. Sim ou não? Não é assim? Ninguém escolhe o que deseja. O desejo vem involuntariamente. Isso quer dizer que o desejo seja bom ou mal? Não. Qual é o problema com essa característica do desejo ser involuntário? O que eu faço com o desejo? E aí a gente começa a entender por que a igreja ensina que o ato homossexual é pecaminoso e não o desejo em si. Porque a pessoa ela não escolhe o que ela está desejando. Mas se ela decide consentir com aquele desejo,
aí ela está em pecado. Não é assim com qualquer coisa, gente? Por exemplo, seres humanos podem ser assaltados pelo desejo de assistir pornografia, sim ou não? Principalmente quem já consumiu pornografia. Pode ser assaltado pelo desejo de assistir, né? Mas vai se tornar um pecado na medida em que a pessoa consentir com aquele desejo, seja em pensamentos ou seja em ato. Beleza, gente? Então, a segunda característica do desejo é que ele é involuntário. A terceira característica, e isso de forma geral, tá? Não estou falando do desejo homossexual, estou falando de qualquer desejo. A terceira característica do desejo é que ele tem uma raiz fisiológica no nosso corpo e tem uma raiz também na nossa alma, na experiência da alma. Vou explicar. No nosso corpo, o desejo ele pode vir através dos nossos sentidos, né? Então, estou caminhando ali pelo shopping, olhei o McDonald's, me veio o desejo de comer um Big Mac. Então, os meus sentidos podem ser a porta de entrada para o desejo, que é involuntário e é sempre marcado por uma falta. Ou seja, se eu quero comer o Big Mac é porque eu não estou comendo ele agora. Eu quero comer, eu quero adquirir aquilo para mim. E na nossa alma, como que a experiência psicológica, o desejo ele se enraiza nela? De duas maneiras, pela memória ou pela imaginação. Sim? Então, na minha memória, às vezes eu tive uma experiência que foi satisfatória ou prazerosa, e aí alguma coisa no meu dia a dia despertou aquela memória, e aí o desejo veio involuntário para repetir aquela experiência. Sim ou não, gente? Tá compreensível? Sim ou não? Me ajudem. Sim ou não? Beleza. Então, 3 características. A última agora, corpo e alma. Então, a memória, né, eu posso ser invadido ali pela memória de algo que eu vivi a partir de algum estímulo externo e tentar reviver aquela experiência satisfatória. E a imaginação. Eu começo a imaginar uma coisa e dessa imaginação eu vou criando, até eu criar dentro de mim uma falta ao ponto de desejar algo, né? Então, sei lá, a pessoa tem um sonho de viajar para a França e ela começa a imaginar como é que vai ser o restaurante que ela vai visitar, o museu, tarará, tarará, e essa imaginação vai criar um desejo, né? De visitar aquele lugar, de visitar aquele museu. Perdão. Então, nós temos essas 3 características gerais do desejo. Vamos seguir. E aí, bom, se o desejo é sempre a manifestação de uma falta, aí a gente começa a entrar no desejo homossexual. Se o desejo ele é sempre a manifestação de uma falta, o que falta em um homem que o outro não tem? Nada. Sim ou não? Não é? Se o desejo por natureza é a manifestação de uma falta, então não há nada que um homem tenha que o outro não tenha, e vice-versa. E aí a gente começa a entender por que o desejo homossexual ele é considerado pela igreja e pela própria natureza algo desordenado. Porque para ele existir é preciso que haja uma disruptura nessa compreensão de que eu sendo homem, não tenho algo que o outro homem tem. Né? E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, essa é a primeira pergunta. O desejo, pergunta e resposta, né? O desejo homossexual, ele é um desejo que faz com que a pessoa busque em uma outra aquilo que ela acha que ela não tem. Vou dar exemplo. Existem 6 classificações para o desejo homossexual. E essas 6 classificações, e o que eu estou falando, vem das minhas pesquisas enquanto profissional, mas também da literatura, né? Outros autores escreveram sobre isso ao longo da história. Se vocês adquirirem meu livro, vocês vão ver lá nas referências bibliográficas todos esses autores que teorizaram, né?
Antes de seguir sobre a classificação do desejo homossexual, preciso dizer para vocês que nós, enquanto cristãos, não podemos fazer 3 coisas diante desse assunto. Qual é a primeira? Achar que nós vamos curar alguém. Não vamos fazer isso, né? Primeiro, porque a ideia da cura pressupõe uma enfermidade. E a igreja nunca sinalizou que entende a homossexualidade como uma enfermidade, né? Lá no catecismo a gente vai ver, é uma desordem, mas nunca se utilizou o termo enfermidade, porque isso tem implicações políticas, né? Enfim, na história da humanidade a gente já viu muita gente tentando apagar, dizimar certos grupos, né, de pessoas por acharem que elas tinham uma enfermidade. Então isso é perigoso. Então a gente nunca vai acompanhar, vai orientar alguém esperando que aquela pessoa seja curada. Nós estamos aqui, todos nós, carregando a nossa cruz e seguindo o caminho para o céu. E esse é o convite para todo mundo. Se, por algum motivo, ao longo do tempo, a pessoa ela for trabalhando esse desejo, esse sentimento no coração dela, e o desejo for minguando, aí é algo restrito dela e de Deus. Mas a nossa intenção é, você sente isso? Existe um caminho de santidade para você. Você tem as suas lutas, eu tenho as minhas também. Vamos junto. Beleza? Então nunca pensar nisso na cura. A outra coisa que nós não podemos fazer, ficar tentando inibir a pessoa, controlar a pessoa. Em que sentido? No sentido de, você tem que fingir que isso não existe. Você tem que parar de lidar com esse sentimento. Não, eu tenho que ensinar a pessoa a lidar com aquilo, né? Não é fingindo que aquilo não existe que eu vou aprender a lidar com aquilo. Não é assim, né? Até porque, lá na psicologia a gente aprende que um sentimento ou uma emoção que não é trabalhada é como uma casa que está pegando fogo e a gente fecha. Uma hora aquilo vai explodir, né? Então, ao invés disso, eu preciso ser capaz de... Vem cá, isso que você está sentindo? Vamos entender, vou te acompanhar, vamos dar um jeito nisso. Mas não finja que isso não existe, né? É algo que participa da sua vida, né? É uma limitação, como todo mundo tem. E a terceira coisa é incentivar, né? Porque hoje tem esse discurso, Deus não erra, Ele te fez assim, né? E quem não entende isso é porque não te ama. Isso não está certo, né? Na nossa fé, vou repetir pela 5ª vez ou 6ª vez, né? Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos o nosso espinho na carne. Então eu não posso olhar para algo que eu sei, não só por uma questão teológica, mas natural, que não é certo, e dizer que é certo. Eu estou fazendo um mal para aquela pessoa. Um mal espiritual e material também, né? Tem uma implicação material. Bom, fechei esse parênteses, vou voltar para as classificações. Então, para a gente entender melhor o desejo homossexual, a primeira classificação, e aí para quem é pai de criança ou de adolescente, ou vai ser avô, é importante entender o que eu vou dizer, porque isso faz parte da formação humana, né? Não na questão apenas homossexual. Então, a primeira classificação a gente chama de assimilação errônea do que é bom. O nome é complicado, mas dá para entender. O que acontece? Vou dar o exemplo de um homem, tá? Mas vocês podem usar homem e mulher. O homem, ele internaliza que a relação com o outro homem é boa porque ele não se vê de forma suficientemente boa. Então ele assimila de forma inconsciente, durante o processo de crescimento dele, que o relacionamento com outro homem é bom porque, olha como é que isso se estrutura na mente. Se o homem ele acha que ele é insuficiente, se ele acha que ele é incompleto, na mente o desejo homossexual vai surgir para tentar preencher a falta de quem ele é. Então ele procura no outro aquilo que falta nele. Confuso?
Pouco, né? Vou tentar explicar de novo. Então, qual é a falta da assimilação errônea? É uma pessoa que não se vê como boa, se vê incompleta e ela se vê faltosa. Tem algo exemplo, tá? Tem algo na minha masculinidade que me falta. E aí, quando eu olho para um igual, para um outro homem, eu procuro nesse outro homem aquilo que me falta. Essa é a falta, né? E por que que isso acontece? Porque nesse caso há uma autoimagem distorcida. A pessoa não se vê como ela é. Ela se vê, vamos dizer assim, como eu falei, incompleta, defeituosa, faltante. E aí, a experiência psíquica para tentar resolver isso não investe energia em si mesmo para tentar melhorar. Investe na busca de se relacionar com um igual. Beleza? Por que que isso acontece? Vou dar um exemplo. Existem dois sentimentos muito perigosos que acontecem ali na relação familiar, que é a comparação e a inferioridade. Então, a pessoa, ela passa a se enxergar de forma insuficiente ao ponto de gerar uma falta que vai fazer ela desenvolver um desejo pelo mesmo sexo, porque, na maioria dos casos, ela foi ostensivamente comparada, ao ponto de gerar um sentimento de inferioridade. Ou seja, por que que um homem e uma mulher olha para um homem e a mulher olha para uma mulher e sente o desejo? Porque ele vê uma característica, seja fisiológica, comportamental, que ele não tem. E ao invés de investir essa energia em si mesmo, ele investe em tentar adquirir na pessoa do outro. Entendem? Então ele está tentando suprir essa falta nesse relacionamento. Por quê? Se a gente for ver a história, normalmente a pessoa foi muito comparada, muito inferiorizada, e isso foi destruindo a autoimagem dela. E essa autoimagem destruída tem dois caminhos. Ou eu invisto em mim mesmo, ou eu invisto tentando resolver isso com o outro. Beleza, gente? E aí, nem toda comparação é ruim, né? Nem toda comparação é ruim. Por exemplo, comparar nossa vida com as dos santos pode nos ajudar a sermos melhores, né? Saber dos feitos de São Francisco, Santa Teresinha, isso nos ajuda. Só que existe esse limite de como essa comparação é feita e onde essa comparação é feita. Na frente, assim, das pessoas não é muito legal. Então, existem 5 consequências para a comparação. A primeira, e isso para qualquer tipo de comparação, tá? A primeira, a admiração. Então, às vezes, eu me comparo com a vida de um santo, eu me comparo com uma pessoa que eu tenho uma certa reverência, isso me gera admiração. Então, a comparação nesse sentido ela não é ruim. Segunda consequência da comparação, a imitação. Então, eu me comparo e, ao mesmo tempo, eu começo a imitar aquela pessoa. Eu não só admiro, mas eu começo a imitar, né? O jeito, a forma de fazer as coisas, a forma de me comunicar, enfim. Terceira consequência, a rivalidade. Então, algumas pessoas, ao se comparar com o outro, começam a rivalizar com aquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa não tenha entrado numa dinâmica de rivalidade, né? Mas, às vezes, a gente sabe que os pacientes estão rivalizando com outras pessoas quando eles chegam com esse sentimento assim, né, de competição, com uma pessoa que às vezes nem sabe que está sendo comparada, nem sabe que está numa dinâmica de rivalidade, mas é porque a própria pessoa está rivalizando, né? A quarta, a rebeldia. Por que muitos adolescentes são rebeldes? Porque eles são comparados, às vezes, em casa, nas escolas, e aí, para não ceder a essa pressão de ser da forma que ele está sendo comparado, eu vou ser disruptivo, eu não vou ceder à comparação, eu vou viver de forma rebelde, vai ser do meu jeito. Então, a rebeldia é uma consequência da comparação. E o último é o desejo. Por quê? A comparação pode instigar a falta na pessoa. E aí essa falta, ela não vai ser, nesse caso, uma imitação, ou uma admiração, ou uma rebeldia. Não, vai gerar um desejo. Isso quer dizer que toda comparação gera desejo? Não, gente. Pode ser uma dessas 5 coisas, ou essas coisas interligadas.
Mas não é sempre, porque senão eles vão pensar, né? Ah, não pode comparar o filho, senão ele vai desenvolver desejo homossexual. Não é isso, né? É a comparação ostensiva, maliciosa, depreciativa, que a pessoa recebe ou que ela mesma faz com ela. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez eu estava atendendo um paciente e ele falou assim para mim, Mike, ele estava descrevendo o relacionamento que ele teve. E ele falou assim, Mike, a experiência fisiológica, a experiência do relacionamento é muito ruim. Eu não sei porque todas as vezes que eu tenho o desejo, eu acabo cedendo. Eu não sei por quê, porque a experiência do envolvimento sexual é muito ruim, né? E aí eu fui perguntando a ele, mas então por que ele chegava a consentir, né, a consumar o ato? E aí ele dizia sempre a mesma coisa, porque eu admiro a beleza daquele homem. E quando eu estou com ele, eu me sinto completo. Eu ouvi isso na clínica, né? Então, de alguma forma, ele não se reconhecia bonito, se envolvia com outro homem para tentar preencher aquela lacuna que ele tinha, da falta dele. Beleza? Então, tem ali um histórico de comparação, de inferioridade, que gerou a falta nele ao ponto dele buscar em outra pessoa. Mesmo que a experiência não seja boa. Mas ele vai porque ele está em busca de uma versão aperfeiçoada de si mesmo. Sim ou não? Deu para entender? Então ele está buscando uma versão dele mesmo aperfeiçoada, só que de forma desordenada, na relação com o mesmo sexo. Por isso que é uma assimilação errônea do que é bom. Porque ele assimilou que ele mesmo é ruim e que o outro que é semelhante a ele é bom. E que por ser bom ele tem que adquirir, né? Lembra que o desejo é a manifestação de uma falta? Então ele vai em busca daquilo que ele acha que ele não tem. É a beleza. Eu tenho vários exemplos. É o tom de voz, é o biotipo, sabe? É a desenvoltura que a pessoa tem. Tudo isso pode despertar um desejo em pessoas que viveram uma comparação ostensiva ou têm um sentimento de inferioridade. Essas duas coisas precisam estar entrelaçadas. Só o sentimento de inferioridade nunca vi acontecer, gerar desejo homossexual. Só a comparação não. É sempre as duas coisas. Ou seja, isso já dá uma pista para o nosso acolhimento e orientação. Porque eu vou precisar entender como que esse desejo se estrutura no coração da pessoa para que eu consiga trabalhar onde? Na falta dela. Não para aquilo extinguir, mas para que ela saiba lidar com aquela falta. Vou dar um exemplo rápido. Eu tive um paciente que todos os envolvimentos dele homossexuais eram com homens fortes. E eram mesmo de fortes de músculo, que eu digo, né? Não fortes de caráter, fortes de músculos. E aí todas as vezes ele falava também o mesmo discurso. A experiência para mim é péssima, mas o que me atrai neles é eles serem fortes, grandes, musculosos. E qual foi o trabalho para ajudá-lo a lidar com isso? Ele tinha uma autoimagem depreciada de si. Eu falei, cara, você precisa estimular a se ver bonito. Então, se para você ser forte é algo importante, vai lá para a academia. Mas entenda que você é bonito, sem precisar ir ao encontro de alguém igual para suprir isso. Beleza, gente? Vou seguir porque eu achei que não ia passar tanto tempo, mas está passando. Tá, segunda classificação. Então a gente viu a assimilação errônea do que é bom. Segunda classificação, o desejo homossexual que nasce da experiência fisiológica. Por que isso acontece? O nosso corpo humano tem zonas de satisfação e de prazer, sim ou não? Né? Se essas zonas forem estimuladas, elas vão gerar um circuito neurológico, isso estou falando de fisiologia do nosso cérebro, que vai fazer com que a gente procure reviver aquela experiência de satisfação, mesmo que aquela experiência seja errada moralmente. Um exemplo disso é o uso de substâncias, de drogas. Não só apenas ele
tem uma ingestão de uma substância que vai alterar a questão neurológica, né, bioquímica do cérebro, mas qualquer satisfação que nós tenhamos cria um circuito neurológico. E aí as coisas começam a ficar complicadas. Por quê? Algumas experiências homossexuais, elas não são consentidas. Sim ou não? Que é a questão do abuso, não é? Então tem pessoas, eu já atendi casos assim, que sofreram um abuso sexual e desenvolveram, vocês podem estar horrorizados, mas é verdade, que desenvolveram o desejo homossexual para repetir aquela experiência de satisfação fisiológica. E aí a pessoa sofre. Você imagina, se sofreu um abuso, e aí daquele abuso você teve uma experiência de satisfação e o seu corpo, a nível fisiológico, neurológico, te faz querer reviver aquela experiência por uma questão fisiológica, gente. E essa questão fisiológica, ela acontece com qualquer coisa que a gente faça que é prazerosa, entende? Por isso que existem alguns vícios que precisam de um processo, porque a gente não está falando apenas da vontade enquanto componente da nossa alma, mas está falando de um circuito fisiológico, neurológico. Não estou passando pano para erro não, tá, gente? A gente tem que lutar, mas tem que entender que os nossos comportamentos vão criando lá nos nossos neurônios um circuito de satisfação que quanto mais a gente repete, mais aquele circuito vai ficando forte. É igual uma rua. Você faz um caminho, você vai passando por aquele caminho, vai ficando mais fundo. É igual o rio, né? O rio, quanto mais ele vai passando, ele vai ficando mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. E é assim também com algumas experiências de satisfação geram no nosso cérebro, né? Então a gente vai tentar, mesmo que a experiência não tenha sido consensual, ela pode gerar uma satisfação. E aí gera uma crise na mente da pessoa, porque ela não quis, foi abusada, gerou uma satisfação e o corpo dela está levando ela a buscar isso novamente. Quando a gente fala do desejo homossexual que nasce da experiência, é tanto consensual, quando a pessoa escolhe, ou não consensual. Por quê? Nós estamos falando de uma reação que é incontrolável, sim ou não? O meu corpo, eu não tenho controle sobre o meu corpo. Eu não escolho se eu vou ter uma satisfação, se eu vou gostar de um toque. Não é verdade? Então a gente não tem controle sobre as reações do nosso corpo. A gente tem controle, obviamente, da onde a gente entra, com quem a gente anda, né? Mas as reações fisiológicas a gente não tem tanto controle. E isso é um problema. Ainda sobre o tema do desejo que nasce da experiência, eu vou contar um caso bem rapidinho. Um paciente meu, quando ele tinha 7 anos, a mãe dele deixava ele na casa da vizinha para ir trabalhar. E aí, várias vezes, ele ficava sozinho com o pai das crianças, com o esposo da vizinha. E aí, ele tinha 2 amiguinhos, que eram filhos desse casal, e eles ficavam brincando junto de tarde, lá. E aí, chegava uma hora que o pai da casa, e esse meu paciente não tinha o pai dele tinha falecido. E aí, ele tinha 7 anos. O pai falava assim, agora eu vou deixar eles brincando sozinho e vou brincar só com você. Pegava ele, levava para o quarto e abusava dele. Ele foi abusado dos 7 aos 11 anos. O relato dele foi o quê? Mike, a experiência fisiológica era muito ruim, mas eu gostava porque ele me escolhia. Entendeu? Então, emocionalmente, gerou uma satisfação para ele. Então, não só a questão de ser consensual ou não, mas às vezes a experiência pode ser péssima, mas se tiver um componente emocional, aí o que ele começou a fazer? A gostar da experiência, não de forma fisiológica, mas de estar com um homem adulto, porque o pai dele não dava afeto, o pai dele não estava presente. Então ele começou a gostar, porque era o único momento que um homem adulto olhava para ele. Entende? Era aquele momento, ele começou a se sentir especial. Depois a gente passa para as perguntas. Tá, vamos seguir. Terceira classificação, o desejo de ser desejado. O que é isso? É quando a pessoa
tem uma impressão insuficiente de si mesma, é muito parecido com o primeiro caso. Só que ela não atravessa o limiar do ato. Ela não atravessa, ela não pratica o ato, mas ela se veste, ela se comporta de uma forma para perceber o desejo do mesmo sexo. Por quê? Ainda se vê insuficiente, ainda se vê faltante, e quando o mesmo sexo olha, no caso do homem, né? Quando um outro homem olha para esse homem, ele pensa, bom, pensa não, né? Ele reage assim, eu me sinto faltoso, mas se aquele cara está olhando para mim, eu tenho alguma coisa que eu não sei, mas eu tenho valor. Então, o desejo de ser desejado é uma classificação do desejo homossexual, porque a pessoa ela é insegura, ela se sente faltante, e quando alguém do mesmo sexo olha, isso gera uma satisfação. Nossa, eu sou tão bom que até alguém do mesmo sexo olha para mim. Beleza, gente? Vou seguir por causa do tempo. Quarta classificação. E aí a gente começa a adentrar um pouquinho mais profundo assim. O desejo homossexual e a afetividade. Sexualidade e afetividade são faces da mesma moeda. Não vai dar para me aprofundar hoje sobre o que é a afetividade, não vou conseguir. Mas, assim, superficialmente, nós seres humanos temos necessidades afetivas. Assim como o corpo tem os 5 sentidos e as necessidades fisiológicas, comer, dormir, descansar, fazer as necessidades fisiológicas, a nossa parte emocional tem necessidades afetivas. E aí, um autor, psicólogo norte-americano, ele descreveu 28 necessidades afetivas. Eu vou ler para vocês. Deixa eu só achar aqui no livro, peraí. Quase. Primeiro, aquisição, conservação, ordem, retenção, construção, superioridade, conquista, reconhecimento, exibição, evitação, defesa, contração, enfim. São 28 necessidades afetivas. Por que existe uma classificação do desejo homossexual que nasce da afetividade? Lembrando, gente, que a gente está estudando isso aqui hoje para chegar até amanhã, que é como eu vou acolher a galera. Eu preciso entender isso, tá? Então, o que acontece? Como sexualidade e afetividade são faces da mesma moeda, uma pessoa ela pode aprender de forma involuntária a resolver uma questão afetiva pela vida sexual. Vocês entendem? Pela porta da sexualidade, o que é um problema, porque existem muitas formas de lidar com as nossas necessidades afetivas. Então, quando a pessoa, por questões da vida, experiências da vida, setoriza apenas a sexualidade como uma forma de desaguar as necessidades afetivas, isso é um problema. Vou dar um exemplo. Às vezes, a pessoa tem a necessidade afetiva de ser vista, de ter a atenção, né? Todos nós temos essa necessidade. Mas, por algum motivo, a figura masculina ou a figura feminina, alguém não supriu essa falta. Essa falta da afetividade, da necessidade afetiva. Não supriu. E aí, essa mulher, ela cresce querendo ser vista, querendo ter atenção por uma figura feminina. E isso não acontece, gente. Porque não teve a mãe. Não é isso. Porque às vezes não teve a mãe, mas teve uma figura feminina que supriu aquela necessidade afetiva para ela. Sim ou não? A avó, tia, a coordenadora da pastoral, alguém supriu aquela necessidade afetiva. Mas, se a pessoa não sabe administrar muito bem aquela necessidade afetiva, essa necessidade afetiva ela pode desaguar na experiência sexual. Vou dar um exemplo. Atendi um paciente uma vez que relatou que teve envolvimento com 3 homens. E aí, quando ele relatava a vida dele, ele relatou que a experiência do envolvimento não era tão boa. E aí eles se perguntavam o porquê que ele se envolveu com esses caras, né? E aí, ele, chegando na terapia, né, chegamos juntos à conclusão quando ele teve uma fala assim: Mike,
Eu me envolvi com eles porque eles me deram atenção. E eu nunca tive atenção de uma figura masculina. Então, de alguma forma, ele tentou suprir essa necessidade afetiva de atenção, confundiu isso e acabou tendo envolvimento homossexual. Então, se nós não cuidamos das nossas necessidades afetivas, nós corremos o risco de entregar a resolução delas para pessoas que não deveriam ou não podem solucioná-las. E aí a gente vê, às vezes, o caos nos relacionamentos. Porque tem alguém com uma demanda de uma necessidade afetiva, entregando isso para alguém que não consegue suprir, ou não pode suprir naquele momento. Né? Eu não estou falando do homossexual, estou falando do ser humano. Né? Então a gente precisa conhecer as nossas necessidades afetivas e saber se eu estou sendo justo nas minhas relações. Ou se eu estou depositando aquilo em alguém que não é para suprir ou que não pode. Né? Então existe esse desejo homossexual que nasce de uma má gestão da afetividade. É a pessoa que está tentando suprir uma necessidade afetiva com o envolvimento homossexual. Tá, gente? Quinta classificação do desejo homossexual. Essa é a mais simples de compreender. É o desejo homossexual que nasce da concupiscência. A concupiscência é essa inclinação gerada pelo pecado que nos faz, ao invés de almejar e buscar o que é bom, buscar o que é mal. E aí a gente não tem ali uma explicação, eu não tenho, na verdade, né? Uma explicação tão profunda para explicar isso. Por quê? Por que nós temos certos pecados na carne? A gente não sabe, não é? A gente não sabe. Alguns a gente pode rever a nossa história e perceber que tiveram uma origem naquele momento, ou num pecado que eu fiz e aí gerou aquele espinho na carne. Mas a maioria de nós, a gente não consegue entender de onde vem o espinho na carne. Então já atendi pacientes que a gente revirou a história e não conseguimos encontrar a raiz. Então a gente basta entender que é um espinho na carne, né? Assim como todos temos, ele é convidado a pegar essa cruz e seguir. Beleza, gente? E o último, que é o sexto, o desejo homossexual e a cultura, o que a gente tem vivido algo de forma muito problemática atualmente. Por quê? Os adolescentes, na verdade, todos os seres humanos, não sei se vocês sabiam disso, mas o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, e aí não é só o cérebro, é o cérebro, o cerebelo, o bulbo, ponte, tudo isso. Só termina o desenvolvimento com 21 anos. Por isso que eu fico no pé da galera lá no Instagram. Prestem atenção nos filhos de vocês, porque as coisas que acontecem durante a infância e a adolescência têm um efeito prolongado. É difícil às vezes de reverter, porque o cérebro da criança e do adolescente ainda está em formação. Então você imagina aquele circuito neurológico que eu falei sendo repetido na mente e no cérebro de uma criança. O efeito disso. E aí, por que tem essa classificação do desejo homossexual e a cultura? Porque hoje existe uma pressão política não no sentido de partido político, mas política no sentido de modo de vida, de impor para as pessoas que aquilo que é uma desordem é normal. Existe isso, gente. Existe. E aí, o que tem acontecido com as pessoas? Às vezes, as pessoas não têm nenhum desejo homossexual, mas para ser acolhida entre os coleguinhas da escola, entre os amigos da faculdade, entre as pessoas que ela está convivendo, ela começa a flertar com essa ideia. Começa a assistir um vídeo pornográfico, começa a falar sobre isso nas rodas, até ter, às vezes, um envolvimento homossexual. E aí, lembra que eu falei da segunda classificação? Uma experiência pode gerar um circuito neurológico. E a pessoa teve uma experiência de satisfação e aí, de alguma maneira, ela vai tentar repetir aquilo, não porque é bom, no sentido moral, mas porque o corpo dela criou ali uma experiência que não é apenas de envolvimento com a pessoa, mas uma satisfação social, sim ou não? A partir do momento em que todo mundo do meu grupo tem um envolvimento homossexual e eu não, eu posso me sentir excluído. Mas se eu tenho, eu gero uma satisfação, eu sou incluído, eu sou acolhido naquele grupo.
gera uma satisfação que às vezes não é fisiológica do encontro, mas é social, né? Então, existe essa classificação. E por que que isso é muito grave para a criança e para o adolescente? Porque existe uma região no nosso cérebro que chama lobo frontal, que é essa parte da frente. Especificamente o córtex pré-frontal, que é essa área logo atrás da testa. Essa área, chamada córtex pré-frontal, ela é responsável pela tomada de decisão, pela nossa consciência moral sobre o que é certo e sobre o que é errado. Só que o nosso córtex pré-frontal, ele só termina de se desenvolver com 21 anos. Em contrapartida, existe uma outra área do nosso cérebro, no meio da cabeça assim, que se chama sistema límbico, que é a área das emoções, da impulsividade. Por isso que o adolescente ele é impulsivo, porque o sistema límbico está empurrando ele para ser inconsequente, para não pensar, porque o córtex pré-frontal não está formado. Ele não consegue entender muito bem as consequências dos atos, o certo do errado, o bem e do mal. Isso não é passar pano para o adolescente, não, mas é convocar os pais. Eles precisam ser os formadores da consciência moral. E hoje os pais estão fazendo o quê? Se eximindo dessa responsabilidade. Não, meu filho vai crescer, ele vai decidir como ele vai viver, o que é certo e o que é errado. Ou seja, ele está entregando aquela pessoa para uma vida de impulsividade, porque era a hora do pai e da mãe sentar e formar aquele córtex pré-frontal, formar aquela consciência moral. E eles estão deixando o filho ser levado pelo quê? Pelo sistema límbico, pelas impulsividades, pelas emoções, pelos sentimentos. Entendeu? Então existe essa categoria do desejo homossexual que nasce da cultura. Seja porque a pessoa teve uma experiência e aquela experiência foi satisfatória, ou seja porque a satisfação veio por meio da aceitação do grupo. Isso é um problema, tá? E aí, para começar um encerramento, preciso dizer para vocês uma informação que vai ter aqui no livro, que vocês vão ver. Existe uma diferença entre desejo, orientação sexual e identidade, tá? O desejo, como a gente viu, é involuntário, só não escolhe. A orientação sexual, a gente pode dizer que é a hegemonia do desejo. Então, a pessoa ela só sente desejo homossexual, de alguma forma talvez ela tenha que refletir de que talvez ela seja homossexual. Ou a pessoa tem o desejo homossexual, mas também tem o desejo heterossexual, e aí foi trabalhando essas coisas e entendeu que aquele desejo homossexual era fruto de uma falta, trabalhou isso e agora esse desejo mingou, né? Então, a orientação sexual é quando a gente reflete sobre a intensidade daquele desejo. Só que hoje em dia as pessoas não têm esse discernimento, já estão se taxando, já estão se classificando. Ou seja, hoje existe também um movimento político, né, político de modo de vida, que diz o que para as pessoas? Você é o que você sente. Ou, se você tem o desejo homossexual, logo você é gay. Isto é um problema e isto é errado. Por quê? A identidade humana só são duas, homem e mulher. O gay e a lésbica são identidades, são modos de vida artificiais, que foram criados. E não fui eu que inventei isso. Existe um filósofo que eu não gosto dele, não é uma pessoa boa, não vale a pena ler, que é o Michel Foucault, francês. Michel Foucault, ele estudou a sexualidade humana, lá. E aí, quando ele começou a estudar a homossexualidade, ele falou o quê? Na virada do século XIX, as pessoas que se reconheciam como homossexuais queriam adquirir alguns direitos civis. Isso ele está falando. Junto disso, a comunidade internacional estava catalogando os homossexuais como uma patologia, como uma doença. Então, se você abre o livro de diagnóstico de psicologia, os mais antigos, você vai encontrar a homossexualidade como uma doença psíquica.
E aí, esses homossexuais do século XIX e do século XX olharam para isso e falaram, não, eu não quero ser catalogado como uma doença. Eu vou reivindicar os meus direitos. Foi quando eles começaram a usar esse discurso. Se você tem o desejo, você é gay, você tem que se assumir, você tem que sair do armário. Sendo que, o que a gente viu? Que o desejo ele é involuntário e ele é incapaz de definir uma identidade. Por quê, gente? Só existem duas identidades humanas, homem ou mulher. Né? Então, o desejo por si mesmo não define identidade. Você quer um exemplo? Se eu estou caminhando no shopping, eu só estou dando exemplo de shopping hoje. Se eu estou caminhando no shopping, e aí eu senti o desejo de roubar o tênis da Adidas, eu sou ladrão? Não. Porque eu senti o desejo, ele é involuntário. Como que aquele desejo vai definir o que eu sou? É simples, não tem como. Né? O desejo por si mesmo não define identidade. O que pode acontecer é que o desejo venha a compor a orientação de alguém, a orientação no sentido de a quem a pessoa se sente atraída, né? Como eu falei, se a pessoa só se sente atraída por homens, aí talvez ela seja homossexual, no quesito orientação sexual, não no quesito identidade. Então essa história de que você tem um desejo e você é gay, ou você tem um desejo e você é lésbica, isso é um movimento político para convencer as pessoas de que o desejo define identidade. Ah, Mike, mas você está em negação dizendo que não existe? Não. Eu tenho pacientes católicos que falam, Mike, eu sou homossexual, mas eu sou homem. Eu entendi a minha vocação de homem. Eu entendi o meu chamado de homem. Eu entendi o meu lugar no mundo enquanto homem. E eu vou agir como homem. Mesmo que eu sinta o desejo homossexual. Porque o desejo que eu sinto não muda quem eu sou. A minha identidade enquanto ser. Enquanto filho de Deus. Enquanto ser biológico. Entenderam? Então existe uma diferença entre desejo, orientação e identidade. Gay e lésbica, e aí, não estou dizendo que assim, são pessoas maus, que estão... Não é isso, entendeu? Só estou descrevendo. Por que a gente tem que entender isso? Porque as pessoas que fazem parte hoje do movimento LGBT, elas dizem assim, quem não te aceita está atacando a sua existência. Não é assim? Está atacando quem você é. E aí o discurso religioso, o discurso científico que vem apresentar de que esse desejo é desordenado, a gente já não pode mais falar, entende? Porque a gente é compreendido como um ataque à existência da pessoa, à identidade da pessoa. Mas nós não atacamos quem a pessoa é, a identidade. Pelo contrário, a gente quer acolher e orientar, ajudar a pessoa a lidar com aquele desejo, a lidar com aqueles sentimentos. Ninguém está tentando extinguir a identidade de ninguém, até porque a gente entende que não é uma identidade, né? Então a gente precisa fazer essa divisão. A segunda coisa, não sei se vocês perceberam, e não vai dar para falar hoje, mas todo o caminho de apresentação sobre o que o desejo é, ele nos ajuda a entender por que a heterossexualidade ela é a natural. E não estou falando de teologia, estou falando da natureza. O homem, ele tem uma inclinação natural a desejar a mulher, por quê? Porque a mulher não é aquilo que o homem é, entendeu? É natural. Existe uma falta que não é só fisiológica, mas é do ser mulher. Por isso que a heterossexualidade é o desejo, é o plano original de Deus. Porque é natural que um homem olhe para uma mulher e sinta, nossa, ela tem algo que me falta. Ela tem algo. E a mulher olha para mim e fala, nossa, ele tem algo que me falta. É a barba, é a voz grave, é a altura, sabe? Existe. E não só na questão fisiológica, como eu falei, na questão psicológica, no modo de vida, né? Então, por isso que a heterossexualidade, uma das razões, se vocês comprarem o livro, vocês vão ver que tem mais, né? Tem toda a questão da teologia do corpo, de São João Paulo II, que é incrível, que tem uma relação com a pessoa de Deus, enfim, mas que não dá para aprofundar hoje. Então, já fiquem com isso. Se o desejo é composto de falta,
a heterossexualidade é natural, porque eu sinto falta daquilo que eu não tenho, eu busco aquilo que eu não tenho. E o homem vai buscar a mulher o homem, é natural, né? E por fim, para finalizar, 4 pontos que a gente ouve hoje em dia. Primeiro, a argumentação de que no reino animal a homossexualidade existe e que por conta disso ela tem que ser naturalizada, já que os animais têm comportamentos homossexuais. Gente, fui lá, fazia pesquisa, li um monte de artigo e escrevi aqui, mostrei aqui, cadê? Já estou achando. Tá, e aí tem algumas explicações do porquê que os animais têm comportamento homossexual. Não é porque é natural. Uma das razões, a estratégia de procriação. Isso aqui é artigo científico. Algumas espécies de insetos, como eles não conseguem copular, o macho copula, olha que estratégia inteligente, copula com outro macho e joga as células reprodutoras dele no canal reprodutor desse outro macho. E vai embora. Esse outro macho que recebeu as células reprodutoras naquela cópula homossexual vai achar uma fêmea, vai reproduzir com essa fêmea. E quais células vão chegar primeiro nos óvulos da fêmea? Daquela cópula homossexual. Ou seja, no reino animal, uma das estratégias de fazer a prole crescer em alguns insetos é assim. Eles não fazem isso de forma natural. Eles fazem porque eles não conseguiram uma parceira, uma fêmea para copular. E aí eles vão morrer, eles pensam, cara, tem que passar a minha prole adiante. Vou copular com o macho porque eu sei que ele vai achar uma fêmea e vai fazer meus filhos nascerem. Artigo científico, se vocês comparem, vocês vão ler. Segunda justificativa, a ausência do sexo oposto. Alguns animais têm comportamentos homossexuais apenas quando não tem sexo oposto. Se você bota lá um monte de cabrito tendo envolvimento homossexual um com o outro, mas se você coloca uma cabra, eles vão parar, gente. Eles vão parar. Eles só têm isso por uma questão instintual de cópula, né, de ter relação, mas que na ausência de uma fêmea. Terceiro, poder e relação social. Algumas espécies de animais têm comportamentos homossexuais como disputa de poder, né? Então, algumas espécies de primatas, de macacos, né, têm envolvimento para demonstrar quem é o mais forte. Então, eles brigam, quem consegue dominar o outro e copular vira o líder do grupo. Ou seja, não é porque ele quer ter um envolvimento com aquele macaco. Ele faz isso para gerar poder ali, né? Gerar dominação sobre os outros da espécie. Deixa eu ver. E o último, a disfunção neurológica. Estudaram uma espécie de cabritos lá e viram que esses cabritos eles tinham envolvimento homossexual mesmo na presença das fêmeas. E falou, opa, então peraí, será que a teoria falha? E aí foram estudar e perceberam que uma região do cérebro desses cabritos era menor. Né? Fizeram ressonância no cérebro deles, né? Com eles vivos, e viram que era menor. Então não existe esse tipo de argumentação, né, no reino animal. Outro ponto. As pessoas dizem, existe homossexualidade desde a Grécia Antiga, desde a época do Japão feudal. Gente, erros e desordens humanas sempre existiram. Né? Você vai abrir o livro de Gênesis, Caim matou Abel. Né? Então, assim, não é porque algo existe e é documentado há milênios que isso passa a ser natural. Pelo amor de Deus, né? Tipo, é um argumento muito pobre para sustentar a naturalidade de um comportamento. Né? Terceira coisa, gravidez e homossexualidade. Não existe nenhum tipo de estudo que consiga bater o martelo e dizer que a pessoa nasce homossexual. Não existe isso, gente. Não existe. Já tentaram, pesquisa genética, pesquisa de gravidez, questão hormonal, não existe. Então, se vocês repararem, todos os exemplos que eu dei são exemplos ambientais. Em que sentido? A pessoa nasce, coisas acontecem com ela, ela vai desenvolvendo. Então, essa história de que a pessoa nasce assim, não é real.
Aí você pode pensar, nossa, mas eu conheço um coleguinha meu que desde pequeno ele era afeminado, não. Isso aí é uma outra história, entendeu? Porque uma coisa é um menino ser afeminado, outra coisa é dizer que pelo fato dele ser afeminado, isso naturaliza o desejo homossexual desde o nascimento. Não, entendeu? Afeminado que eu digo no trejeito, tá, gente? E o último, né, a última questão que eu queria conversar com vocês é a desconstrução da natureza. Então, hoje em dia a gente vê a identidade sendo propagada ao invés de uma questão ontológica no sentido do ser, daquilo que é o corpo, da finalidade do corpo, daquilo que é o ser humano, e passar para uma questão do discurso, que é um pouco da questão da ideologia de gênero. Então, as pessoas elas estão se afastando da natureza, afastando daquilo que nós podemos observar para tentar justificar o injustificável. Então, é uma estratégia mesmo pensada, né? Para eu justificar aquilo que eu não tenho justificativa, eu viro as costas para a natureza, eu viro as costas para a finalidade do ser humano e do corpo e passo a descrever isso de uma outra forma. Beleza, gente? Por hoje é só isso. Falei pra caramba, muita informação, mas eu queria reforçar. Hoje é o primeiro passo. Não faz sentido ouvir tudo isso e a gente não conseguir entender o que eu faço com isso. Porque se eu só tenho essa informação, eu posso usar isso para o mal. Eu posso chegar e falar disso para uma pessoa e magoar a pessoa. Então, eu preciso saber como usar essa informação. E aí amanhã a gente vai ver duas coisas. Primeiro, como eu abordo alguém. Então, tem alguém na minha família que é homossexual. Como que eu abordo essa pessoa? Como que eu apresento o plano de salvação para essa pessoa? Como eu mostro para ela que assumir a própria cruz não é renegar a identidade dela, mas é conhecer e se desdobrar no coração de um Deus que é amor, que nos fez para estar com Ele. Como que eu faço isso? Porque é sobre isso, gente. Não é sobre quem tem um argumento melhor. É sobre como a gente alcança aquele coração para Deus. E não só, como eu falei, né? A gente não está resgatando apenas uma alma para o céu. A gente está tirando a pessoa de um engano mesmo, né? Material, fisiológico. A gente está tirando aquela pessoa. Isso quer dizer que a gente vai obrigar as pessoas a viver? Não. Mas aqueles que chegarem, ou aqueles que são nossos na nossa casa, eles precisam encontrar ajuda. Não tem mais essa de que veio, ficou no canto, ninguém sabe chegar, ninguém sabe falar. Em nome de Jesus, isso tem que acabar. A gente tem que ter estratégias, sim. Isso quer dizer que esse público é muito especial. Não, a gente tem que fazer isso para todo mundo, gente, né? Para as prostitutas, para os drogados, para todos. A gente tem que olhar para a galera, né? Porque ficar aqui, né, dentro da paróquia é maravilhoso, mas é confortável. A gente tem que ir, a gente tem que saber que quem vem buscando Deus, e eu preciso ajudar. E também quando a gente vai lá para fora. Então essa estratégia não é só porque os homossexuais é um grupo muito especial e a gente tem que olhar só. Não tem nada de muito especial. Todo mundo tem suas lutas, todo mundo tem suas feridas, nós vamos por eles e vamos por todos. É isso, tá? Espero vê-los amanhã. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. É isso, gente. Obrigado. Alguém tem uma pergunta, queria fazer? A hora é agora. Tem amanhã também, mas não sei, né? Jesus pode voltar, né? A gente não sabe. Aquela criança que já nasce na primeira infância, que ela vai falar amanhã, né? Ela perguntou sobre a criança que já na primeira infância demonstra um comportamento, por exemplo, um menino mais afeminado ou a menina mais masculinizada, né? Enfim. E aí tem uma questão muito importante. Nós temos uma identidade de homem e de mulher, né? Ou homem ou mulher. O caminho que eu faço de compreensão dessa identidade
passa pelas minhas relações. Sim ou não? Então, dependendo das experiências que aquela criança, mesmo criança, vai tendo ao longo da vida, ela pode se associar mais a uma identidade do que a outra. Entendeu? E isso, assim, é uma gama, é uma infinidade de possibilidades. Vou dar um exemplo. Tive um paciente, espero que meus pacientes não vejam, né? Não tô brincando. Tive um paciente uma vez que ele tinha horror ao pai. Horror. O pai dele agredia a mãe, o pai dele era alcoólatra, desde pequeno. Ele via o pai espancar a mãe, beber, E aí ele veio para a terapia com os trejeitos muito femininos. E sabe o que ele falou para mim? Mike, se ser homem é ser igual ao meu pai, eu não quero ser. E aí, desde pequeno, ele imitava quem? Ele se espelhava em quem? A identidade dele era construída a partir do reflexo de quem? Do mundo feminino. Porque a ideia do que era o homem era péssima para ele. Isso quer dizer que a identidade humana ela é construída socialmente? Não. Isso quer dizer que houve uma intervenção na capacidade daquela pessoa de compreender a própria identidade. Beleza, gente? Porque essa é uma estratégia do diabo desde o início dos tempos. Né? Quando ele oferece o fruto, o que ele fala para Adão e Eva? Sereis como Deus. Está distorcendo a identidade. Adão e Eva tinham uma identidade, mas Satanás criou o desejo no coração deles de ser outra coisa. Né? Então, esse é um caso das crianças que têm os trejeitos, né? Enfim, mas que existem uma infinidade de possibilidades. Né? Não sei se deu para explicar. Eu entendi a pergunta dela. Eu me surgiu a pergunta agora. Mas eu acho que eles não vão ouvir. Claro, falou algo. Ah, tá bom então. Olha, eu tive 2 vizinhos, bem pequenos, todos os 2 com muito boa criação, não teve problema nem com o pai, nem com a mãe de criação, porque eu morava do lado, era bem mais alto, lá foi mais alto. O menino gostava não gostava de carrinho, apesar que só tinha carrinho. Ele só gostava de brincar com coisas, e assim, muito feminino. Mas ele não teve nada Nesse sentido, né? que despertasse para achar que ele teve alguma influência. Entendi. E a menina faz a mesma coisa. Ela é casada, tem filho, tem aquela coisa toda, mas tem um monte de meninas, de irmãs, uma criação maravilhosa também, do outro lado da minha casa. Tudo direitinho. Desde pequenininho, vou falar o nome dela, porque eu não sei o jeito que minha nome, criança. A criança, ela só gostava de um pouco de, sabe, diferente. Ela não gostava de vestido. Sim. Ela não gostava de brincar. Ela brincava só de correr, de cavalo de pau. Desde pequenininha ela gostava disso. Mas eu não vi influência. Sim, essa questão. Essa influência que pudesse determinar como a Sim, dela. perfeito. Nesse sentido, é algo interessante assim. Primeiro, que algumas coisas podem ser muito sutis, né? Assim, pelo estudo que eu fiz, né, e outras pessoas, não nasceu assim. Por quê? Vou te explicar uma coisa. O fato da menina gostar de brincar de carrinho e do menino brincar de boneca não quer dizer que a pessoa seja homossexual. Não quer dizer, gente. Né? É uma preferência mesmo. Às vezes é a cor, às vezes é não sei o quê. Ok. Né? Às vezes foi o que eu falei. Às vezes brincar de carrinho dentro do ambiente social daquela menina vai gerar uma certa satisfação para a criança, entendeu? Porque eu já vi isso acontecer. Todos os amiguinhos do meu irmão brincam de bola e eles são muito legais, e, entendeu? Eles pulam o muro, eles comem frutas na casa dos outros, e eu tenho que ficar aqui? Não, eu quero me divertir também. Então, às vezes, a criança reconhece a atividade do outro sexo como divertida, como interessante. E isso não faz ela ser homossexual. O que pode ter feito gerar o desejo, e aí uma má construção da percepção que ela tem de si, é o que a sociedade faz. Esse menino desculpa o termo, né? Não vou nem falar. Mas esse menino é homossexual. Olha como ele é afeminado, entendeu? E aí, uma criança, nem falei isso, mas foi até bom a senhora comentar. Por que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala para as crianças?
Porque a criança, ela não tem recurso simbólico, ela não tem palavra para contrapor um adjetivo. Ela não tem. Se eu falo para a criança que ela é burra, ela não vai entender, ela não vai conseguir pensar que ela pode não ser burra. Ela vai acreditar que ela é burra. Entende? E aí, os adjetivos repetidos vão deturpando a imagem que aquela pessoa tem de si. Não dá para dizer que foi isso, mas que só o fato da menina gostar de futebol e se vestir de igual ao menino, pode ser que tenha despertado olhares, comentários. Isso foi, poxa, realmente, né? Se é só menino que joga bola e se veste assim, talvez eu goste de menino. Isso é uma das explicações para o fenômeno da transição de gênero, né? Quando a pessoa transiciona de gênero, que, enfim, né, de sexo, transiciona de sexo, né? É um dos fenômenos que explica essa questão da imagem da pessoa, da construção. Mas isso aí é papo para outro dia, né? Então já fiquei até 10 horas da noite. Tem 2 perguntas. Vou tentar ser rápido. A idade da criança não tem sexo definido. Você diz da gestação? Então, essa é outra coisa interessante. A formação embrionária, a gente sabe que a mulher ela vai fazer a ultra para conseguir ver o sexo a partir da 12ª semana. No entanto, a identidade da pessoa ela não é restrita aos genitais. Por quê? Cada célula do nosso corpo existem 2 cromossomos que a gente chama de alossomos, que é o 23º par. Então, ou a mulher é XX, o homem é XY. Ou seja, por que mesmo antes de fazer a ultrassonografia na 12ª semana, já dá para saber o sexo do bebê naquele exame de sangue sexagem fetal? Porque o fato do embrião ter XY no 23º par ou XX gera a produção de um hormônio no corpo da mulher. Então, assim, mesmo que o embrião não apresente um sexo desde o início ali da gestação, isso não quer dizer que o ser humano em si ele é assexuado e que de alguma forma depois de um tempo isso vai desdobrar numa homossexualidade. Até porque a homossexualidade ela não está relacionada a uma questão fisiológica, como eu falei, né? Enfim, acontece envolvimento homossexual por questão cultural, por questão afetiva, por questão da imagem. Então, se a gente for ver, é muito mais relacionado a uma questão psicológica do que fisiológica, né? Então, essa questão do... Então, uma vez eu vi que a criança ter uma certa idade era um destino. Sim, mas isso por si mesmo... Vou entregar ali ela. Tem mais uma pergunta, gente. Então, a minha pergunta é a seguinte: uma professora minha de enfermagem falou, eu não sei se engloba a respeito do que você já tenha respondido, tá? Tá bom. Uma dúvida em mim. Tá bom. Que esses seres humanos que nascem com as opções de homossexuais é porque engloba a respeito da... Testosterona? Isso, Ela via. isso aí, a respeito dos hormônios, né? Uhum. Que todos nós nascemos com um percentual de hormônios femininos e masculinos. E aí ela disse que quando uma mulher nasce com um ou mais, seja feminino ou masculino, precisa fazer uma reposição de hormônios. Você confere? Você pode explicar melhor pra gente? Com certeza. Então, essa é outra pesquisa, né, que se tem. Primeiro, por que essa pesquisa e por que esse argumento ele é perigoso? Porque entra naquilo que eu falei no início. Se eu considero que a homossexualidade é uma questão de resolução medicamentosa, então como que isso pode ser feito, entende? Será que então, já que é uma disruptura hormonal, então será que em algum momento não vai ter um político maluco que vai querer prender todos os homossexuais e tacar o hormônio deles para curar eles, entende? Então esse argumento, ele em si ele é perigoso, mas por que de alguma forma ele não se valida? Porque fizeram esses testes e mesmo em casos de meninos que não tiveram uma porcentagem adequada de testosterona, eles cresceram e foram heterossexuais e outros foram homossexuais. Então eles entenderam que
só o fato de ter uma desregulação hormonal durante a gestação não conseguiria explicar por completo essa questão, né? Por quê? Mesmo que a pessoa tenha vivido durante a gestação uma desregulação hormonal, alguns viraram homossexuais ou se descrevem como homossexuais e outros não. Então, para ser uma evidência válida, todos que tiveram essa disruptura hormonal teriam que ser. E aí, como não, eles já abandonaram a pesquisa. E por pressão também da comunidade científica. Porque, enfim, infelizmente, as pesquisas hoje elas estão sendo mais financiadas para normalizar do que para explicar, né? Então você tem grandes fundações de gente bilionária que investe grana para convencer o mundo de que isso é normal, entendeu? Então, pesquisas fraudulentas, com números mentirosos, né? Enfim. É isso, gente. Padre, não vou me alongar não, porque o tema é bom, né? A gente pode ficar aqui, né, muito tempo conversando, mas